dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos então falar sobre o que é o título do vídeo, a minha opinião, o que eu penso sobre isso. E eu já vou adiantar para vocês que o que eu penso não é algo que está baseado no que homens falam, o que as pessoas pensam. Eu tenho a minha opinião formada já tenho quase 30 anos, que ao mesmo tempo eu também sou cristã, já nasci em um berço cristão, cresci como cristã, nunca me desviei, nunca saí dos caminhos do Senhor, então eu falo com propriedade daquilo que a minha opinião é formada, no que se baseia. Não conheço a Deus de ouvir falar, mas sim porque eu tenho um relacionamento com Ele de longa data, tá bom? Então vamos lá. As pessoas hoje em dia julgam que fazer tatuagem é pecado. Está aí o primeiro pecado que eu quero falar com vocês. Separei aqui alguns versículos para a gente tratar sobre esse tema. E o primeiro versículo está lá em Mateus 7, do 1 até o 5, onde diz assim: não julguem para que não sejam julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo, deixe-te ajudar com o cisco no olho, se não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco que tem no seu olho, e então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Então você acabou de ver que, infelizmente, sim, você julgou, pecou, e isso está bem nítido na Bíblia. Você julgou, você pecou. Então aí está o primeiro pecado, em você julgar se aquela tatuagem é um pecado ou não na vida de alguém. Segundo item que eu vou falar com vocês está em 1 Coríntios do 6, do 15 em diante. Vocês não sabem que o corpo é na realidade um membro de Cristo? Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Um dos itens que as pessoas julgam que a tatuagem é pecado é porque o seu corpo é um templo do Espírito Santo, e eu concordo com isso, é um templo. Mas quando a Bíblia fala sobre ser um templo, o seu corpo é na realidade um membro de Cristo e, portanto, honrem o seu corpo. É um templo do Espírito Santo, está aqui em 1 Coríntios. E a Bíblia está falando claramente sobre imoralidade sexual. Então eu sou muito mais do tipo que faria uma tatuagem, mas que jamais andaria na rua com decotes ou com roupas muito curtas, como hoje em dia é natural que você veja aí na rua. Outro dia eu tava indo para academia aqui do condomínio, coloquei um top e um short, e entre o short e o top tinha 4 dedos de barriga e eu não consegui descer. É um incômodo tão grande, o Espírito Santo tira minha paz, e eu tive que colocar uma blusa e descer pra academia e malhar com a blusa. E eu tava sozinha na academia. Mas é o incômodo do Espírito Santo. Então isso pra mim é imoralidade sexual. É eu tirar o conforto de uma imagem. A imagem e semelhança de Deus que eu não posso alterar, entendeu? Quem eu sou, o meu caráter, o que as pessoas olham e a impressão que elas têm. Então, um dos pontos em que aqueles que julgam defendem, as pessoas defendem que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, então a gente não deve alterar isso com uma tatuagem. Por que as pessoas pintam cabelo, fazem a unha, põem cílios? Por que as pessoas colocam aparelho? Por que as pessoas fazem cirurgias estéticas? Por que as pessoas colocam silicone? Tudo isso não altera, então? Não tem muito, é um embasamento sem ênfase. E o último ponto que eu vou falar aqui está em Levítico 19, 28, onde diz que quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes em seu corpo, na pele ou marcas, porque eu sou o Senhor. Está falando sim de tatuagem, mas em Levítico, isso é o Antigo Testamento, é o tempo de Moisés, o tempo da lei, que as pessoas faziam tatuagens como um ritual e Deus exortou para que não o fizessem. E um pouco acima, nos versículos 27 e 26,
também diz: não cortem os cabelos, não raspem a barba, não pratiquem feitiçaria, não comam carne. Então as pessoas pegam esse versículo, não façam tatuagem, e simplesmente falam que a Bíblia diz para não fazer. Então por que você tira a barba? Por que você corta o cabelo? Por que você come carne? Isso é o tempo da lei. No Novo Testamento não se fala sobre isso. Então, só para finalizar o vídeo, eu quero te dizer que o que eu penso não é o que você pensa. Então, não tem como você também se basear sobre o que eu falo, porque essa é a minha maneira de pensar, é o meu modo de viver. E não, para mim não vai ser um pecado, porque eu não vou tatuar, sei lá, um demônio, uma bruxa. A minha tatuagem em mim não é um pecado, porque pecado para mim é aquilo que me afasta de Deus. E isso não vai me afastar de Deus, isso não me torna melhor do que você ou pior do que você, isso não me afeta com o meu relacionamento com Deus. Então, gente, se encontre na sua opinião, desenvolva ela, veja o que você acredita e fique com ela, tá bom? A minha é essa, isso aqui pra mim não é pecado, pode ser que pra você seja. Então, isso é relativo, cada um tem que ter a sua experiência, a sua opinião formada. E esse foi o vídeo de hoje. Beijo, até o próximo vídeo.